Se a gratidão te torna um escravo, isso não é gratidão, é dependência emocional. Agora, pelo contrário, a gratidão, ela é uma memória que não será apagado da minha alma, daquilo que você já fez por mim. E todas as vezes que eu ter que decidir em relação a você, meu coração será filtrado por essa memória que jamais pode ser esquecida. Só que se o que você exige de mim rouba de mim a minha essência, então eu não vou trocar a minha gratidão pela a sua falta de sensibilidade, entende? E isso traz pra mim justamente aquela situação de quando a gente acaba se tornando refém de pessoas. Uhum. Quando a gente se torna refém de algumas pessoas por algumas decisões que a gente toma por não ouvir a voz de Deus e por não buscar o direcionamento de Deus. Qual que é a importância de cada pessoa que nos assiste ela entender que ela tem que tomar muito cuidado e ela não deve se permitir se colocar em um lugar de refém de pessoas? Olha, talvez essa seja um dos grandes desafios da nossa vida, Uhum. que é ter a clareza de quem acessa a nossa vida e de quem fica pro lado de fora do portão. Então, Legal. a gente tem muito aquela questão de, olha, eu sou cristão, eu preciso ser amigo de todos, e o nosso maior erro está exatamente aqui, quando nós nos colocamos em qualquer mesa, quando nós nos permitimos ouvir qualquer conselho, quando a gente permite qualquer um entrar dentro da nossa casa, a nossa crise começa ali. A Bíblia diz que há um rei na Bíblia, tem um rei na Bíblia, que deixou que os espiões da Babilônia entrassem dentro do palácio e por causa disso toda a sua riqueza e toda aquela nação foi sitiada. E a coisa mais absurda de todas foi ele quem convidou. Ele convidou para que entrassem dentro do palácio. Se eu não me engano foi Ezequias. Ele convidou Sim. para que entrasse dentro do palácio. Ou seja, uma das coisas mais poderosas que a gente aprende com a maturidade é que a nossa casa não é um ambiente de descobertas. A nossa casa não é um ambiente de descobrir lealdade. A nossa casa é um Uau. ambiente de comunhão. A gente Uau. descobre lealdade do portão para fora. A gente descobre intenções do portão para fora. Porque se já estiver dentro da sua casa, será tarde demais. Você já deixou o inimigo entrar. Então a casa, nosso lar, não é um ambiente de descoberta. A mesa da nossa casa não é um ambiente de descoberta. É um refúgio. Então se o inimigo entrou ali dentro, descobrir dentro da sua casa talvez seja tarde demais. Então, para você não ser refém, todas as experiências para fora do portão. Intimidade e comunhão para dentro da sua casa, entende? E aí o seu Uau. coração é protegido pelo Senhor. A maioria das pessoas que acabam fracassando é porque deram ouvidos a pessoas erradas, mal intencionadas, às vezes com sentimentos negativos em relação a você. E como você, de boa intenção, está apto ou disponível para todos, em algum momento seu coração vai ser envenenado. Uma coisa que eu vi esses dias, eu achei muito interessante. Você nunca vai ver uma maçã podre ficar saudável por estar num cesto de maçãs saudáveis. Mas o contrário sempre acontece. Sim. Uma maçã podre num cesto de maçãs saudáveis, todas as maçãs saudáveis irão apodrecer. Então, o cuidado do nosso coração é não ser ingênuo para não se permitir estar no lugar onde seremos prejudicados e talvez, lesados de uma maneira, às vezes até irreversível. Quantas famílias que se perdem? Quantas pessoas que perderam negócios, sua comunhão com Deus porque deram acesso a pessoas erradas na sua casa, no seu coração, na sua família? Isso é uma coisa que acontece todos os dias, né? E o quão importante é também você filtrar quem você ouve. Por exemplo, você ter um filtro acerca de quem você ouve. Não ser uma pessoa que sai por aí dando ouvido a todo mundo. Porque tem muitas pessoas que elas têm esse costume, né? Vou pedir conselho. Não filtra quem vai aconselhar. Principalmente sobre relacionamento, sobre casamento. Eu vou pedir aqui um conselho para tal pessoa, mas não filtra se a pessoa, há quanto tempo está casada, como que é o casamento, essa pessoa realmente tem algo a agregar. O quão importante é, entendendo que as informações que as pessoas nos passam, ela pode, até o ponto que nós permitimos, ter uma ação na nossa vida. Então, entendendo isso, qual é a importância em filtrar quem a gente ouve? A coisa mais importante para se escolher um conselheiro não é o que ele diz, mas quem ele é. Uau! Então, o seu resultado é mais importante do que a sua Yes. teoria. Se eu quero saber sobre casamento, eu vou perguntar para quem tem um casamento sólido,
que venceu as barreiras que eu vou enfrentar, que já venceu as lutas que estão por vir para minha vida, entende? Então, não é o que fala, porque tem gente falando coisas maravilhosas, mas é quem é e o que vive. Sim. A nossa pregação mais poderosa não é aquela que a gente coloca na frente de todos, é aquela que a gente vive quando a porta fecha. E isso é uma coisa muito poderosa. Hoje a internet está cheia de especialistas em coisas que nunca viveram, sabe? Com palavras lindas sobre coisas que nunca experimentaram. Então, a maior ou o maior critério para escolher um conselheiro, seja lá quem for, não é o que a pessoa diz, mas quem ela é e o fruto que ela carrega. Porque teoria, o mundo está cheio. Agora, a prática é a coisa mais importante. É o que vale, né? É o que permanece. Eu tava vendo um vídeo essa semana que falava justamente sobre amizades, né? Sobre amizades, sobre acesso, sobre pessoas. E refletindo sobre aquela informação, eu estava pensando muito acerca de João. A gente percebe que Jesus, nos últimos dias da sua vida aqui na Terra, ele foi vivendo uma diminuição das pessoas que estavam ao seu lado. Uhum. Porque você vê Jesus andando com 12, de repente um sai para trair, ficam 11. E Jesus agora está no Getsemane com 3 e na cruz tem apenas um. Isso é algo que é normal? Isso faz parte da vida ou não? Isso é algo que a gente tem que, sim, ter mesa cheia, tem que ter muita gente ao redor. Não. A Bíblia diz que Jesus tinha 70 que o acompanhava, Sim. 12 discípulos, 3 amigos, um íntimo. O que é muito claro é que Jesus deixa a gente aprender com ele que são níveis de acessos. Jesus não perdeu um amigo. Jesus perdeu um discípulo. Porque amigo mesmo eram 3. Sim. E íntimo, só um. E o que ficou até o final foi o íntimo. Só que tem o benefício de ser íntimo de Jesus. Porque o último que ficou com Jesus na cruz foi o único que teve a experiência de morrer de velho e que viu Jesus de uma maneira que ninguém teve o privilégio de ver. Yes. Quando você vai lá em Apocalipse, a Bíblia diz que João olha para trás porque ouviu uma voz e quando se vira para trás é Cristo glorificado. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos tinham chamas de fogo. Yes. Então, o que ele viveu e ofereceu ao Senhor deu oportunidade dele desfrutar o que ninguém desfrutou também. Então, para responder a sua pergunta, é fácil. A gente vai ter colegas, a gente vai ter milhares de colegas. Amigos serão poucos, íntimos serão a minoria. Os íntimos raramente nos abandonarão. A não ser que eles não foram provados pelos testes, né? E o teste mais poderoso da vida não é o dia que você dá errado, é o dia que você dá muito certo. O dia que o dia que você dá certo? Claro, porque o dia que você dá muito certo, você revela o quanto aquela pessoa amava você de verdade. A gente não perde amigos nas fases difíceis. A gente perde amigos nos dias de festa. Os dias de festa são o dia que mais os corações são revelados, né? Quem sobrevive à sua celebração provavelmente ama você de verdade. E isso aqui talvez seja o maior desafio do ser humano, né? É ver alguém vencer na sua frente uma batalha que você nunca venceu e conseguir celebrar como se fosse você vencendo. Exatamente. Isso aqui é o amigo mais importante que a gente tem que proteger como um tesouro. E além disso, nós precisamos ser essas pessoas na vida de alguém. Porque a gente sempre olha de um lado, né? Não. Nós também precisamos ser essas pessoas na vida de alguém. Alguém que celebra mesmo quando alguém vence uma batalha que a gente nunca venceu ou conquista algo que a gente talvez nunca nem chegará perto de conquistar. E isso você falou, cara, eu não sei se você já viveu isso, provavelmente já deve ter vivido, mas, por exemplo, Judas, ele sempre deu sinais. Sempre deu sinais. Uhum. A grande verdade é que Judas nunca enganou Cristo, nunca enganou Jesus, porque ele sempre deu sinais. Isso serve para também falsas amizades que estão ao nosso lado. Como um dos pontos é você celebrar, conquistar algo e essa pessoa reagir diferente. Uhum. É até aquela, eu não sei se você já viveu aquela questão de você tem uma conquista e quando você vai contar para aquela pessoa achando que ela ia pular com você, o rosto dela muda. Muda. E aquela mudança de milésimos de segundo te passa uma informação no espírito como se Deus te direcionasse para, cara, eu apenas te mostrei quem esteve sentado na tua mesa, mas de verdade nunca fez parte dela. Mas além desses sinais, quais são os outros sinais que o falso amigo ele sempre deixa? Sempre tem aquela brechinha que o falso amigo que está na sua mesa, trajado, está mascarado, ele sempre vai deixar alguns sinais para você perceber. Eu acho que o sinal mais claro é o dia da festa, o dia da celebração. Talvez seja
um dos mais cruciais. Mas eu acho que existe uma outra coisa mais profunda nisso, sabe? A pergunta, talvez, que molda e nos revela para nós mesmos é: por que que quando nós identificamos os sinais, a gente não consegue dar tchau? Meu Por que que, por Deus. exemplo, a gente consegue ver que não é um amigo É, de verdade, mas por que que a gente fica insistindo? A gente tenta agradar para ver se muda, a gente tenta. Eu não sei qual seria a palavra cabível, mas talvez é nesse dia que a gente se torna refém de uma amizade que vai ser nociva para nossa vida. Porque a gente começa a viver para provar para aquela pessoa que a gente tá no lugar certo, que, sabe, por uma crise de identidade. Eu entendo que uma das coisas mais poderosas de uma maturidade em Jesus é quando você consegue dar tchau de maneira leve e objetiva, sem ficar protelando a despedida. Então, se você tem todos os sinais que aquela amizade ela é nociva, quanto mais tempo você fica, mais infectado por aquela, eu posso dizer, aquele sentimento vai, sabe, invadindo o seu coração e de uma certa maneira vai te anestesiando e afastando às vezes do propósito de Deus para nossa vida. Então, a maturidade ela faz você perceber o sinal e sim. não insistir para que o sinal acabe. Não, se o sinal está ali e você já sabe, é a melhor hora para dar tchau. E com celeridade e leveza. Porque senão a gente vira escravo. Eu aprendi que todo narcisista só existe por causa de um carente que se permite ser dominado. Uau. Porque o Sim. narcisista ele só consegue exercer o seu caráter narcisista porque tem alguém com uma crise de identidade que se permite ser colocado nesse lugar. Então, basicamente, não é um lado doente, são dois lados doentes. O carente nutre o narcisista. E o Yes. narcisista só existe porque o carente deixou ele ser dominado, entende? É como, por exemplo, uma dependência emocional. A pessoa. Pronto, dependência emocional. Quantas pessoas que sofrem e mesmo assim não conseguem se despedir? Quantas pessoas? Eu acho interessante Jesus porque quando Judas está, sabe, possuído pelo próprio mal, Jesus diz: levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Jesus falou: Vai, ele pode já ir, sabia. tá tudo bem. Era o propósito de Cristo e Jesus não força uma circunstância. Ele entende que ali não era mais Judas, ali agora era Satanás, entende? É muito difícil vislumbrar essa cena, porque quando está no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus chama ele de amigo. Yes. Mesmo assim, ou seja, o que estava por trás do espírito que o controlava ainda era um amigo de Jesus. Mas o que beija Jesus não é mais um amigo, mas Satanás que o controlava, entende? Tanto é que quando a Bíblia fala que a sentença de Jesus foi proferida, Satanás saiu de Judas e deixou ele sozinho. Que é o que o mal faz, né? Ele engana você, ele mente pra você, e quando não tem mais como você voltar atrás, ele deixa você sozinho. Ele te deixa Ele te abandona com no a lamaçal consequência. Da consequência. Exatamente. E esse fator, por exemplo, da Judas, você percebe que Jesus ele diz, cara, vai fazer o que você precisa fazer, vai fazer o que tem que ser feito. E ali ele sai e traz Jesus e vem de Jesus. É, qual a importância também de nós entendermos nesse contexto justamente de pessoas, nesse contexto de amizades, de ser um amigo, talvez para alguém que você não teve, ser uma presença que você não teve para alguém, mas também qual a importância da gente entender que ciclos eles se encerram, o quanto é válido, o quanto é extremamente necessário eu ter a consciência de que pode ter alguém que está na minha vida hoje e amanhã essa pessoa não pode estar mais e tá tudo bem. Existem amigos que são para a vida inteira, existem amigos que são para algumas estações, e conseguir diferenciar isso é o que nos torna de fato maduros e que nos dá autoridade para avançar. Porque se nós tentamos ficar presos em ciclos que já se fecharam, ao mesmo momento que você se prende a um ciclo, você impede que o outro comece. Então, essa sabedoria de conseguir dar tchau, de conseguir de fato fechar os ciclos e entender que isso é parte da nossa vida, é extremamente importante. Eu tenho amigos que serão meus amigos a vida toda.
Mas eu tenho amigos que eu os amo até hoje, mas não fazem mais parte da minha vida. Porém, todavia, eu não consigo ignorar que só cheguei aonde eu cheguei por causa dessas pessoas. E aí, eu os abandonei? Não, eu não os abandonei. Só que a vida seguiu caminhos diferentes. Eu os amo, tenho gratidão, mas não fazem mais parte da minha vida, da minha rotina. Entende que não é que eu dei tchau, não é que... Não, é só porque a vida seguiu caminhos diferentes. E às vezes a gente não consegue compreender isso. São coisas que são parte da nossa vida, né? Isso vai acontecer. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no final, quando escreve para Tiago, para Timóteo, o relato dele é muito sobre isso. Todos o abandonaram. Ele vai citando todas as pessoas que o abandonaram. Então, nós somos assim. Nós também, em algum momento, seremos o ciclo de alguém que vai se fechar. E tá tudo bem. A questão é que alguns são para a vida inteira. Mas esses para a vida inteira normalmente cabem numa mão. Então nunca será uma mesa cheia. Sempre será uma mesa equilibrada de longo prazo. É mais ou menos assim. Esse ponto que você falou também me chamou muita atenção, que é a questão da gratidão. Às vezes algumas pessoas não conseguem sair de certos ambientes, de certas amizades, e até mesmo ambientes que já estão se tornando nocivos a essa pessoa, justamente pelo pensamento de, poxa, essa pessoa aqui já me ajudou, se eu sair daqui eu vou estar sendo ingrato a essa pessoa. O quanto esse pensamento ele pode ser uma autossabotagem e o quanto essa pessoa tem que entender que gratidão não tem a ver com essa pessoa ficar refém em um ambiente que já não cabe. Acho que a resposta está exatamente no que você falou. Sim. Gratidão não é uma prisão. Gratidão é uma memória que jamais poderá ser esquecida. Mas ela não é uma prisão. Você pode ser grato de uma forma, sabe, honesta, justa, mas não ser escravo de uma circunstância. Se a gratidão te torna um escravo, isso não é gratidão, é dependência emocional. Agora, pelo contrário, a gratidão, ela é uma memória que não será apagado da minha alma, daquilo que você já fez por mim. E todas as vezes que eu ter que decidir em relação a você, meu coração será filtrado por essa memória que jamais pode ser esquecida. Só que se o que você exige de mim rouba de mim a minha essência, então eu não vou trocar a minha gratidão pela a sua falta de sensibilidade, entende? E isso é também, de uma certa maneira, maturidade espiritual. É maturidade espiritual. Claro, eu sou Sim. gratidão, eu sou grato. Mas se o que você me exige depõe contra o meu caráter ainda é a prioridade, minha vida em Jesus ainda é a prioridade, porque senão é perigoso, não é verdade? Você, por causa de gratidão, acaba quebrando princípios, então isso não é mais gratidão há muito tempo. Isso é dependência emocional. Você está dependente emocionalmente Exatamente. Então você dá uma desculpa para permanecer naquele lugar.